Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Muito prazer, meu nome é Michelle. Eu quero falar o seguinte com vocês hoje. Não se compare, mas também não diminua o esforço do outro. Não se compare, mas também não diminua o esforço do outro. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro eu quero dizer o seguinte: quando a gente se compara com outras pessoas, a gente sempre perde, porque a gente nunca vai ser igual a absolutamente ninguém. A gente pode ser parecido, a gente pode se tornar uma cópia, mas seja para bom, seja para mal, a gente nunca vai ser igual a ninguém. Por exemplo, tem pessoas que são tão únicas e originais que elas pegam ali algo que poderia ser o pior delas e transforma aquilo em algo muito valioso. Vamos dar um exemplo de alguma dessas pessoas que viralizam na rede social, né? Porque é muito magro, porque é muito acima do peso, porque tem o dente quebrado e é meio engraçado, ou seja, essas pessoas estão sendo extremamente originais. Se a gente tenta copiar, não vai ser tão engraçado assim, né? Ainda que a gente tenha um biotipo parecido, que a gente seja um pouquinho engraçadinho, o que temos de mais valioso é a nossa individualidade. Então, buscar autoconhecimento para você se encontrar é a melhor maneira de você seguir o seu caminho. A gente pode sim usar as pessoas como inspiração, mas não como meio de comparação. Mas não é tanto da comparação no sentido de me comparar e ter inveja que eu quero falar. Eu quero falar mais dessa coisa da gente se comparar com o outro e a gente sempre perder, a gente se sentir mal e a gente ter a necessidade de colocar o outro para baixo. Porque comparação, o que, que é isso? É quando eu não me sinto bem comigo mesmo, eu fico me comparando com o outro, certo? E aí essa minha baixa autoestima faz com que eu critique o outro. Todas essas são formas de projeção, tá, gente? Da gente projetar, seja quando eu admiro demais alguém, tanto que às vezes eu não consigo lidar com essa admiração, que isso pode se tornar algo no sentido de eu copiar essa pessoa em tudo, ou no sentido de eu criticar essa pessoa em tudo. Não tem aquelas brincadeiras que a gente fala, não sei se é fã ou hater, né? Porque não para de acompanhar, mas também não para de criticar. Eu tô dando exemplo de rede social porque a gente está nessa era, mas eu falo disso para nossa vida, para tudo aquilo que a gente faz, para todas as nossas relações. Existem sim aquelas projeções que a gente faz admirando alguém. Uau, que pessoa linda, incrível, maravilhosa. Assim como aquelas nas quais a gente critica demais, a gente se incomoda até com o brilho daquela pessoa. E qual que é o problema disso? A gente nunca vai chegar a lugar nenhum, como eu falei para vocês, eu nunca vou ser igual ao outro, né? Eu posso até copiar e ser ali parecido, me tornar uma cópia, mas eu nunca vou ser igual, porque autenticidade é autenticidade. Se a pessoa está sendo autêntica, né? Se ela também não é cópia de uma outra pessoa, eu vou acabar perdendo se essa pessoa é uma pessoa autêntica, porque ela é o que ela é e eu sou o que eu sou. São histórias diferentes, pontos de partida diferentes, situações diferentes e por aí vai. A gente não consegue chegar e não vai conseguir mesmo. Numa cópia, a gente não consegue chegar onde a pessoa chegou, alcançar o que essa pessoa alcançou. Muitas vezes a gente vai para um lugar e eu falo a gente, porque seres humanos podem cometer isso, independente de quem seja. Eu não me tiro desse lugar, tá, gente? Eu me coloco nessa situação de quem pode vir a fazer isso, de quem pode já ter feito isso, não ter percebido e por aí vai. A gente se coloca numa situação de julgar o outro, porque a gente se compara o tempo todo, se o outro consegue ou não, eu vou julgar, eu vou apontar o dedo, eu vou criticar. Se eu não dou conta de ser como o outro é, de fazer o que o outro faz, ou de compreender o caminho que o outro percorreu para estar onde ele está, para fazer o que ele fez, se eu não tomei as dores dele, se eu não vivi o que ele viveu para estar onde está, por que é que eu vou criticar? Então, muito mais fácil na teoria do que na prática, mas na prática o que a gente tem que fazer é começar a olhar para si e buscar a nossa individualidade, a nossa individuação, a busca de autoconhecimento para que a gente se compreenda e possa desabrochar aos poucos, se inspirando em muitas figuras, mas não se comparando com nenhuma delas, até porque, como eu falei, o ponto de partida de cada um é diferente. A história de cada um é diferente. E a tua história é o que você tem de mais valioso.
porque é com ela que você aprende, que você evolui, que você se tornou quem você é. Aí você vai apagar tudo que você é, toda a riqueza do que você é, toda a riqueza da tua história, porque você tem vergonha de algumas partes da sua história para ser alguém que você nem sabe de fato quem é, para tentar ser alguém que você nem de fato sabe quem é. Você sabe, a gente nunca sabe de fato quem é o outro, nem o outro sabe, tá em busca de autoconhecimento, ou às vezes nem tá, nem ele se conhece ou reconhece. Deu para entender? Então, quando a gente parte desse princípio de que a nossa história tem valor, a gente não precisa anular a história do outro. Então, vamos para desde coisas simples até coisas, exemplos gigantescos, porque eu acho que começa no simples, começa nos detalhes. Se eu, Michele, por exemplo, estou aqui fazendo o meu trabalho com rede social, eu sei do meu esforço, eu sei das minhas dificuldades, mas eu sei também o meu propósito e eu sei da minha história. Por que é que eu vou ficar me comparando com outro? Com alguém que é maior ou com alguém que é menor, colocando quem é maior, ele tá ali porque fez, sei lá, errado. O que tá menor, tem menos seguidores, esse aí tá embaixo porque é ruim. Isso é sinal de insegurança, isso é sinal de baixa autoestima. Diminuindo o esforço de quem tá lá em cima, diminuindo o esforço de quem tá lá embaixo. Porque quem tá com baixa autoestima acaba colocando para baixo quem tá melhor, quem tá acima, quem tá abaixo. Você já viram essas pessoas que coloca todo mundo para baixo bom? É só ela mesma. Que na verdade isso esconde uma insegurança gigantesca. Na verdade, essa pessoa não se acha bom em absolutamente nada. Então ela precisa projetar no outro essa insegurança. Ao invés de olhar para si, olhar no espelho e assumir essa insegurança e de fato pegar isso e falar, ok, estou inseguro, por quê? Vamos mudar isso. Aos pouquinhos, vamos trabalhar nisso. Então, repito, é importante que você não fique se comparando, a sua história é única e individual, mas também não diminua o esforço de ninguém, diminuindo o que a pessoa conquistou, o que a pessoa realizou, o que a pessoa viveu. Minha dor é maior, o meu esforço é maior. Por quê? Como que você sabe? Fulano me disse, ninguém sabe da história de ninguém. Eu adoro falar isso aqui. Quem é que sabe da sua história por inteiro? Somente você, né? Quem é que sabe? Então, como é que você se sente no direito de achar que sabe da história por inteiro do outro, se você sabe que ninguém sabe da sua, porque só você viveu o que viveu? E eu tô falando isso não é para dar bronca em ninguém, não. Quem sou eu na fila do pão? É mais para que vocês se libertem disso, tá, gente? Porque é libertador não precisar se comparar com ninguém, poder enxergar o outro e admirar o valor que ele tem. E aprender com esse outro e agregar na minha vida esse aprendizado e crescer com tudo isso, ao invés de se comparar. Tem gente que se compara o tempo inteiro. Eu sou magra, vou me comparar com a outra que é um pouquinho mais magra. Ela tá mais magra do que eu. Ou eu, né, que faço academia para minha perna engrossar, ela tem a perna mais grossa. Eu tô me esforçando tanto quanto ela para conquistar o que ela conquistou? Talvez não. Provavelmente não. Porque os resultados é que dizem. Então, ou tô me esforçando errado, né? Tô treinando errado, comendo errado, enfim. Então aí também não posso julgar. Então que possamos nos colocar nos nossos lugares. O tempo que a gente perde olhando para a vida do outro, a gente olha para a nossa e corrige, e aprende, e segue adiante, e por aí vai. A comparação ela só vai trazer dor, seja em qual nível for. Então, que a gente possa aprender com essas comparações, parar de projetar, a gente não vai. Isso é de nós, é do ser humano. Mas que a gente possa aprender com tudo isso. Quando você se pegar fazendo isso, olha para dentro, olha no espelho, olha para o teu umbigo e perceba. Por que é que eu estou me incomodando tanto? Onde é que eu me identifico com essa pessoa? Olha só. E aí, enfim, se permita soltar um pouco, não dá tanto poder e energia a essas comparações que só te ferem, que só te machucam. Comparação física,
comparação das conquistas, comparação de relacionamentos, comparação de idade. Eu tenho 30 e o outro fez isso e aquilo. Nossa, eu tenho 30. Se eu fosse pensar as cobranças que a sociedade faz para uma pessoa de 30, para uma mulher de 30, nossa, eu já teria que estar casada, ter filhos, ter o meu lar. Mas cada um tem a sua história, como eu falei, o teu ponto de partida. E cada um é cada um. Não existe regra, não tem mais essa. De que o certo é por esse caminho ou pelo outro. Tem gente que faz o caminho ali que parece adequado e não tá feliz, e tem gente que não faz e também não tá. Tem gente que faz e tá, e por aí vai. O importante é tudo que a gente aprende, tudo que a gente entrega para a vida nesse caminho, seja ele qual for. Certo? Então vou finalizar com uma carta, porque eu estou gostando desse formato de trazer uma cartinha no final dos aconselhamentos para vocês. Vou usar um tarozinho de bruxa, da bruxa moderna. Vamos ver o que essa carta diz aqui para nós sobre as comparações, as projeções de nós na vida do outro. Olha, opa, aqui a luz não tá pegando. A sacerdotisa, ela vem falando para você ouvir as tuas intuições sobre tudo. Isso te traz direcionamento, a intuição. Engraçado que eu finalizei o último vídeo falando sobre intuição, e aí esse eu falando sobre intuição, e esse eu acabo finalizando por conta do tarô da mesma forma. A intuição, ela abre caminhos, ela te dá caminhos, ela te dá um direcionamento, ela aponta para um lugar. E aqueles pensamentos sabotadores, ele acaba fechando caminhos e te colocando num lugar onde você não consegue tomar uma decisão. Ou seja, fecha, obstrui, paralisa. Então, ouça mais a tua intuição, siga mais a tua intuição, perceba mais a tua intuição, ao invés de querer se comparar somente com o outro. A inspiração tem um grande valor, mas não é só de inspiração que se vive. É preciso ouvir também a voz interior, essa tua intuição, que te traz direcionamento para que você tome melhores decisões, para que você se encontre, para que você desenvolva seu autoconhecimento aí e se perceba. Então, estude mais sobre autoconhecimento, se permita desenvolver autoconhecimento, entre mais nesse mundo, né, onde você conhece mais sobre você e se desenvolve, se percebe e consegue usar o teu conhecimento ali ao teu favor. Sem autoconhecimento a gente fica refém de muitas das projeções que a gente faz por aí, na vida do outro, das comparações que a gente faz da nossa vida com a vida do outro. Desejo que você possa se libertar disso. Que você possa, ainda que você faça projeções que você vai fazer, como eu falei, não é que vai parar, você consiga identificar e usar isso como forma de crescimento pessoal, de autoconhecimento, refletindo. Por quê? Por que isso no outro me incomoda tanto? O que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu tenho disso? Certo? É isso. Espero que tenha feito algum sentido para você. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Beijo enorme no seu coração. A agenda de leituras particulares com o tarot terapêutico está aberta. Só me mandar uma mensagem de texto no WhatsApp, tá certo? Que está aqui embaixo na descrição. Um beijo.